Fala gente, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora a nossa primeira aula de Química do terceiro ano, certo? Onde a gente vai dar uma revisadazinha sobre a classificação dos carbonos nas cadeias carbônicas, certo? Então olha só, eu tenho 4 classificações para os carbonos nas cadeias. Então, o primeiro tipo de carbono ele vai ser primário, quando é que o carbono vai ser primário? Quando ele estiver ligado a nenhum ou a um outro carbono. Certo? Então, toda vez que o carbono estiver ligado a nenhum, que eu coloquei aqui zero, ou a um outro carbono, ele vai ser o que? Primário. Quando o carbono na cadeia estiver ligado a 2 outros carbonos, ele vai ser secundário. Quando ele estiver ligado a 3 outros carbonos, terciário. E quando ele estiver ligado a 4 outros carbonos, ele vai ser quaternário. Certo? Então, essas 4 classificações, que é bem simples de entender, certo? Eu vou colocar aqui agora 2 exemplos para vocês, para a gente fazer a classificação dos carbonos nessas cadeias, certo? Às vezes tem lá o exercício que pede, classifique os carbonos nas cadeias carbônicas, e agora a gente vai aprender como é que faz isso. Então, olha só, nossa primeira cadeia carbônica aqui. Olha só, nessa cadeia aqui eu tenho 5 carbonos e a gente vai classificar cada um deles, certo? Então, nosso primeiro carbono aqui, ele está ligado a quantos outros carbonos? Ele está ligado, observe, ó, a apenas um outro carbono. Então, se ele está ligado a um carbono, ele é o que? Primário. Então, vou colocar aqui a sua inicial, a letrinha P, para identificar que esse carbono aqui, gente, olha, ele é primário. Esse carbono aqui de baixo, se a gente observar, ele também está ligado a apenas um outro carbono. Então, se ele está ligado a apenas um outro carbono, ele é o que também? Primário. Então, esse de baixo aqui, ó, mais um pezinho para ele, primário. Olha agora esse do meio. Esse do meio aqui, gente, ó, ele está ligado a 1 aqui à esquerda, 2 aqui à direita e 3 aqui para baixo. Então, se esse carbono aqui está ligado a 3 outros carbonos, ele é o que? Terciário, certo? Então, vou colocar aqui a letrinha T para identificar esse carbono, ok? Esse outro carbono aqui, ó, está ligado a quantos outros? Então, ó, ligado a um e ligado a outro carbono. Se está ligado a 2 carbonos, secundário. Então, ó, Szinho aqui de secundário. E por último, esse outro carbono aqui está ligado a quantos outros? A apenas um outro carbono. Então ele é o que? Ele é primário. Ó, letrinha P aqui para ele. Então, tem que ter cuidado, gente, que muita gente às vezes vai classificar os carbonos. Por exemplo, aqui a gente sabe que existe um hidrogênio que está ligado também, certo? Então, por exemplo, muita gente observa esse carbono aqui, ele está ligado a quantos outros? Aí olha aqui 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4. Então, aí bota quaternário, então, eita professor, aqui é 1, 2. Só que para classificar um carbono, a gente tem que observar a quantos outros carbonos esse carbono está ligado, e não a outro elemento qualquer, certo? Então a gente só observa em relação aos carbonos, certo? Outro exemplo aqui para vocês, deixa eu colocar aqui. Olha só, nessa outra cadeia aqui embaixo nós temos 4 carbonos para classificar cada um deles. Então, esse primeiro carbono está ligado a quantos outros carbonos? Está ligado a apenas um outro carbono. Então, se ele está ligado a um outro carbono, ele é o que? Primário. Então, letrinha P aqui para ele, certo? Esse outro carbono está ligado a quantos outros? A 1, a 2 carbonos. Então, esse aqui, ele é secundário, certo? Então, ó, letrinha S para ele. Esse outro também, por sua vez, ligado a 1, 2 carbonos. Então, também secundário, certo? E por último, esse carbono aqui está ligado a quantos outros carbonos? Apenas um. Então, ele é o que?
primário, certo? Letrinha P aqui para ele. Lembrando que os carbonos que mais aparecem nas cadeias são esses, né? Primário, secundário e terciário. É mais difícil de aparecer um quaternário, mas pode ser que tenha também. Por exemplo, só para ilustrar aqui para vocês, se eu tiver um carbono, uma cadeia mais ou menos aqui, desse tipo, certo? Olha só. Quando a gente for fazer a classificação desse carbono aqui do meio, ó, então esse carbono aqui do meio está ligado a quantos outros carbonos? 1, 2, 3, 4. Então esse aqui do meio, já que ele está ligado a 4 carbonos, ele vai ser o que? Quaternário. Então ele tinha que ir aqui para ele, ó, se a gente fosse classificado. Lembrando que esse assunto aqui, cadeias carbônicas, classificação dos carbonos das cadeias carbônicas, está na página 18 do livro de vocês, certo? Na página 18 tem falando sobre cada um e exemplos também, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das cadeias carbônicas, gente, certo? Então, uma cadeia carbônica, ela pode ser classificada de várias formas e cada classificação não depende da outra. Então, por exemplo, uma única cadeia carbônica eu posso classificar de 4 maneiras diferentes, certo? Então, vamos lá para as classificações. Certo? Então, nós temos aqui agora classificação das cadeias carbônicas. Lembrando também que a classificação das cadeias carbônicas está na página 19 e 20 do livro de vocês. Então, primeira classificação pode ser primeira ou segunda, tanto faz, já que uma única cadeia pode ter várias classificações. Vamos falar aqui de normal ou ramificada. Então, quando é que uma cadeia carbônica, gente, vai ser normal? Uma cadeia carbônica, ela vai ser normal quando ela tiver apenas 2 extremidades de carbonos. Por exemplo, se eu tiver aqui essa cadeia, ó. Observe que aqui eu só tenho uma extremidade para a minha esquerda e uma extremidade para a minha direita. Então, se ela só tem essas 2 extremidades, ela vai ser uma cadeia carbônica normal. Já a cadeia carbônica ramificada é aquela que apresenta 3 ou mais ramificações de carbonos, certo? Por exemplo, se eu pegar uma cadeia desse tipo aqui, ó. Então, aqui nós temos uma cadeia carbônica ramificada, certo? Ramificada, como o próprio nome já diz, lembra ramos, certo? Então, aqui eu tenho, olha só, uma extremidade de carbono, 2 extremidades de carbono e aqui para cima 3 extremidades de carbono. Então, se ela tiver 3 ou mais extremidades de carbono, ela é uma cadeia ramificada. Eu poderia até colocar, por exemplo, outro carbono aqui embaixo, ó, mais uma ramificação, ela continuaria sendo ramificada, certo? A outra classificação é saber se ela é aberta ou fechada. Aproveitando esses exemplos aqui que eu passei, esses 2 exemplos aqui que eu passei, que era sobre classificação de normal ramificada, esses 2 exemplos aqui são cadeias carbônicas abertas, né? Como o próprio nome já está dizendo, não se fecha um ciclo entre os carbonos, ó. Então aqui entre os carbonos está aberto, não fecha nada. Aqui também está tudo aberto. Então essas 2 cadeias carbônicas aqui são cadeias chamadas abertas ou
acíclicas. Acíclicas quer dizer que não forma ciclo, não se fecha. E elas também podem ser chamadas, gente, de alifáticas. Certo? Então, cadeia aberta também pode ser chamada de acíclica ou alifática. Então, cadeia fechada. Cadeia fechada, ela também pode ser chamada de, se aberta é acíclica, não forma ciclo, fechada vai ser cíclica. Cíclica quer dizer que ela forma um ciclo, ou seja, se fecha entre os carbonos. Certo? Há um fechamento entre os carbonos. Por exemplo, se eu tenho aqui essa cadeia. Então, essa cadeia, se a gente for escrever no modelo de traços, a gente vai ter isso aqui, ó, que é o propano. Então, observe que houve um ciclo aqui, ó, houve um fechamento entre os carbonos. Se houve esse fechamento entre os carbonos, essa cadeia é uma cadeia fechada ou também pode ser chamada de quê? Cíclica. Ok? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia carbônica fechada. Eu posso ter também o exemplo, outro exemplo aqui, só de forma de traços. Aqui que nós temos o gás, o ciclobutano, que é fechado. Lembrando que cada uma dessas extremidades aqui nós temos um carbono. Então aqui nós temos uma cadeia carbônica fechada, certo? Então, relembrando, até agora a gente viu se a cadeia é normal, quando ela tem apenas duas extremidades de carbono, ou ramificada, quando ela tiver 3 ou mais extremidades de carbono. Agora, a gente acabou de ver o quê? Se ela é aberta, que pode ser chamada também de acíclica ou alifática, e se ela é fechada, que ela também pode ser chamada de cíclica, ok? Outro tipo de classificação também para as cadeias carbônicas, se ela é saturada ou insaturada, certo? Vou aproveitar até aqui esses exemplos, certo, de cadeias, para a gente fazer aqui as classificações. Então, ó, saturada, certo? Vou botar aqui do lado, insaturada. Então, gente, olha só. Saturada e insaturada é bem simples, bem fácil de entender. Quando é que uma cadeia carbônica vai ser saturada? Uma cadeia carbônica ela vai ser saturada quando ela tiver apenas ligações simples entre os carbonos. Lembrando que o que são ligações simples é apenas um tracinho entre os carbonos. Então, esse tracinho aqui entre os carbonos representa ligações simples, ok? Então, toda vez que a cadeia carbônica tiver apenas ligações simples, ela vai ser o quê? Saturada, certo? Então, se apenas com ligações simples ela é saturada, com ligações duplas, que são 2 tracinhos, ou triplas, 3 tracinhos, ela vai ser o quê? Insaturada. Então, eu coloquei aqui agora um tracinho a mais nessa cadeia, entre os carbonos, para a gente ter um exemplo exatamente desse tipo de cadeia, que é uma cadeia carbônica o quê? Insaturada. Ok? Então, se tiver também uma tripla ligação na cadeia, continua sendo também insaturada. Então, relembrando, saturada, apenas ligações simples, um tracinho entre os carbonos. Insaturada, quando eu tiver ligações duplas ou triplas entre os carbonos. Porque às vezes acontece ter, por exemplo, uma dupla ligação ligada aqui para um outro elemento, por exemplo, o oxigênio. Se eu tivesse aqui, apenas ligações simples entre os carbonos e aqui uma dupla para o oxigênio, essa cadeia ela já não vai ser mais insaturada. Ela vai ser o que? Saturada. Por quê? A dupla ligação não está entre os carbonos.
certo? E, por último, nós vamos ver se ela é homogênea ou heterogênea. Nós temos aqui agora a classificação onde a cadeia carbônica vai ser homogênea ou heterogênea. Então, para falar de homogênea ou heterogênea, a gente relembra um pouquinho, fala sobre o heteroátomo. O que vem a ser, gente, um heteroátomo? Vai ser um átomo que ele é diferente do carbono e do hidrogênio, que está entre dois carbonos. Por exemplo, aqui eu tenho a presença do oxigênio entre dois carbonos, ó, no meio de dois carbonos, certo? Então, se a cadeia carbônica não tiver esse heteroátomo, ela vai ser homogênea. Então, observe aqui que no nosso primeiro exemplo, nós temos uma cadeia formada apenas de carbonos e hidrogênio. Se ela não tem a presença do heteroátomo, esse heteroátomo, lembrando que pode ser um enxofre, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, certo? Como ela não tem a presença do heteroátomo, essa cadeia aqui ela vai ser o quê? Homogênea, certo? Observe que essa aqui de baixo, a gente observa, professor, mas aqui eu tenho um oxigênio além do carbono e hidrogênio. Ok, eu tenho aqui a presença do oxigênio, só que observe, esse oxigênio aqui, ele está entre carbonos? Não. Então, se esse oxigênio aqui, ele não está entre carbonos nessa cadeia aqui, ele não é um heteroátomo. Se ele não é um heteroátomo, então essa cadeia aqui continua sendo o quê? Homogênea, certo? Então, heterogênea vai ser aquela cadeia carbônica que eu tenho um heteroátomo, ou seja, um elemento diferente do carbono e hidrogênio e também está entre dois carbonos, ó. Vou até colocar aqui para vocês, esse camaradazinho aqui é heteroátomo, certo? Então, nós temos aí 4 classificações para cadeias carbônicas. Eu vou colocar aqui 2 exemplos para vocês, para a gente classificar as cadeias carbônicas, ok? Então, por exemplo, vai ter lá um exercício, uma questão que diz: classifique as cadeias carbônicas. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente classificar as cadeias carbônicas. Vou pegar aqui um exemplo mais simples, inicialmente. Então, aqui, eu vou classificar essa cadeia carbônica aqui com relação às 4 classificações que a gente viu, certo? Então, primeira classificação, vamos observar. Essa cadeia carbônica aqui, gente, aberta ou fechada? Então, dá para ver claramente que ela é aberta, porque não fecha o ciclo entre os carbonos. Então, essa cadeia aqui, ó, aberta. Agora, vou observar se essa cadeia aqui, se ela é normal ou ramificada. Então, se ela só tem 2 extremidades de carbono, gente, ela vai ser o quê? Vai ser normal, certo? Apenas 2 extremidades de carbono. Então, essa cadeia aqui, ó, normal. E agora, essa cadeia aqui, saturada ou insaturada. Então, se ela só tem ligações simples entre os carbonos, ela vai ser o quê? Saturada, ok? Por último, essa cadeia aqui, ela vai ser homogênea ou heterogênea. Se ela só tem carbono e hidrogênio, não tem a presença do heteroátomo, com certeza ela vai ser homogênea. Então aqui a gente classificou a cadeia, gente, de 4 maneiras. Lembrando que a ordem, quem vem primeiro, aberta, fechada, normal ou ramificada, isso aqui, essa ordem não importa. Eu poderia botar saturada, normal, homogênea, certo? E também, dependendo da questão que vai cair no exercício, às vezes tem questões objetivas de marcar, que a gente trabalha muito, né? Que fala só sobre saturação, se é aberta ou fechada, ok?
Então, essa cadeia aqui, a gente classificou ela desse tipo. Vamos a um segundo exemplo, certo? Olha só, então essa cadeia carbônica aqui agora, para a gente classificá-la. Então, primeiramente, nós temos uma cadeia aberta ou fechada. Nós temos aqui, ó, não fecha um ciclo entre os carbonos, nós temos uma cadeia aberta. Essa cadeia, gente, normal ou ramificada, certo? Já que ela tem mais de uma extremidade entre os carbonos, ó, de carbonos. Então, nós temos uma cadeia aqui agora ramificada. Aqui também, agora, se essa cadeia é saturada ou insaturada. Então, observe que agora, entre carbonos, eu tenho uma ligação dupla. Lembrando que a gente tem uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos, essa cadeia vai ser o quê? Insaturada. E como ela não tem a presença do heteroátomo, que é um átomo diferente do carbono e hidrogênio entre carbonos, ela vai ser homogênea, certo? Lembrando que na página 19 e 20 do livro de vocês tem exemplos e explicação da classificação das cadeias carbônicas, certo? E falando um pouquinho sobre cadeias carbônicas fechadas, nós temos também as chamadas cadeias aromáticas. As cadeias aromáticas são aquelas que apresentam um anel benzênico, que é aquele camaradazinho aqui, ó, onde nós temos como se fosse um hexágono e o núcleo no meio. Esse camarada aqui é o benzeno. Essa cadeia também pode ser representada dessa forma aqui, ó, onde nós temos 6 carbonos, né? Lembrando que cada extremidadezinha dessa é um carbono, e nós temos ligações simples e ligações duplas alternando, ó. Então, esse elemento aqui é o benzeno. Então, toda vez que uma cadeia carbônica tiver esse símbolo, que é o benzeno, ela vai ser chamada de cadeia carbônica aromática. Ok? Certo? Nós temos um exercício no livro de vocês, inclusive, eu acho que eu já passei, da página 21, certo? Que acho que com essa explicação dá para vocês fazerem esse exercício aí. Olha só, questões, página 21. Página 21. Questões 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Ok, gente? Então, na próxima aula a gente corrige essas questões e fala mais um pouquinho. Valeu, gente. Até a próxima aula.